Você já parou para pensar que boa parte da sua frustração, da sua ansiedade, das suas dificuldades em lidar com as coisas pode estar vindo dos excessos de algo? É exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vou te ajudar a identificar se você está vivendo no excesso de alguma coisa, porque a nossa frustração vem quando a gente tem uma expectativa irreal sobre alguma coisa, sobre algo que a gente valoriza muito, que é muito importante pra gente, mas às vezes a gente busca isso em excesso e isso pode atrapalhar demais a nossa vida, a nossa sensação, o nosso bem-estar, a nossa própria satisfação com a nossa vida. Eu sou o Eric Arruda, eu sou especialista em sabotadores, em autossabotagem. A gente vai falar sobre isso porque os excessos, os extremos também são autossabotagem. E muitas vezes a gente começa a buscar algo em excesso e isso nos machuca demais. Se sentir seguro é ótimo, buscar segurança é maravilhoso. Quando a gente busca segurança em excesso, a gente começa a atrapalhar e paralisar. Não vou dar um passo se eu não caminhar, não vou fazer uma coisa se eu não tiver todo o caminho claro, perfeito, definido e controlado. Aí a gente passa pelo medo. O excesso de segurança nos traz o medo de seguir e a gente paralisa. Muitas vezes a gente está buscando o excesso da perfeição em algo, da excelência em algo e nunca vai estar bom, nunca vai estar perfeito, nunca vai chegar onde a gente quer que chegue. Aquela sensação de sempre estar faltando, sempre frustração porque não está como eu queria que fosse, que é o perfeito e o imaginável, e a gente sofre com isso e vive frustrado com isso. A gente só olha o que falta e esquece de olhar tanta coisa que a gente já tem na caminhada. Não é querer mais, ambição, seguir, ótimo, isso é maravilhoso, mas a gente tem que sempre querer, mas a gente não pode esquecer de tudo que a gente já tem, senão a gente se frustra com a sensação de que não tem nada. O excesso do reconhecimento, o excesso da validação, de buscar isso no externo. Então, eu vou ser feliz quando for reconhecida ou reconhecido como tal título. Eu vou caminhar, vou ter sucesso quando me reconhecerem quando a pessoa tal, quando eu for valorizada, quando eu for valorizado. Essa busca em excesso também impede a gente de seguir, causa uma frustração de que como se a gente não tivesse valor nenhum. A minha sensação, minha percepção de valor vai vir só do externo, independente do que o externo fizer, eu nunca vou estar satisfeito. É o excesso de buscar algo nesse sentido. O excesso de ajudar as outras pessoas, o excesso de se importar com os outros também machuca. Então significa não vou me importar com ninguém? Claro que não. Mas quando eu me importo em excesso com alguma pessoa, eu preciso, ou com alguma situação, ou com alguma área da minha vida, eu preciso fazer demasiadamente para aquilo. Eu passo a viver uma vida para agradar ou para não desagradar. E eu me esqueço nesse processo, eu deixo de lado as minhas coisas, acabo ficando ressentido como resultado disso tudo. E o excesso de olhar para o outro também me machuca. E a gente pode ir ao infinito nos excessos. Os excessos de controle das coisas, controlar, manejar, gerenciar é ótimo. O excesso de controle me faz tornar muito controlador. E isso pode impedir que eu consiga caminhar, ficar muito pesado, as coisas não conseguem seguir, não conseguem se desenvolver. O excesso sempre machuca. Buscar algo em excesso é sempre ruim. Esse excesso machuca. A gente precisa identificar em que área da vida, em que ponto que eu estou buscando algo em excesso, que eu estou criando uma expectativa que é irreal sobre algo, que eu estou querendo algo que seja num nível que é inatingível e quando eu não chegar naquele nível eu não vou caminhar, não vou seguir, eu não vou ser feliz, eu não vou me sentir completo, eu não vou me sentir realizado. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tem um dos princípios de Hermes que eu gosto muito, que ele fala que está tudo na mesma escala. Está tudo na mesma régua, na mesma linha. Então, alguns exemplos sobre isso, né? O calor e o frio. Eles estão exatamente na mesma linha. Quanto menos calor eu tiver, mais próximo eu estou do frio. A luz e o escuro. Quanto mais luz eu tiver, mais eu estou para esse lado. Quanto menos luz eu tiver, mais eu tendo para o escuro. O amor e o ódio, eles estão na mesma linha. Só que são dois extremos diferentes. Quanto mais amor eu estou mais desse lado. Quanto menos amor, mais eu tendo a me aproximar do ódio. Então, é a mesma coisa, só que depende da intensidade do que eu estou buscando, do que eu estou querendo preencher. Muitas vezes, quando a gente está num excesso, seja de segurança, seja para ajudar o outro, de reconhecimento, de respeito, de honestidade, de buscar aquilo que eu quero, quando eu estou num excesso, às vezes eu estou fugindo do outro extremo, que é a falta daquilo. Então a gente fica pulando de um extremo para o outro para não ter a falta, logo eu vou para o excesso, como se só existissem esses dois caminhos. E essa é uma forma de autossabotagem muito grande, porque já que eu não quero me sentir inseguro, já que eu não quero me sentir sozinho, já que eu não quero não ter valor nenhum, ou fazer as coisas mal feitas, o que quer que seja, não ter realizado tanto, eu quero realizar, logo eu preciso ir para o outro extremo, o extremo da perfeição. E aí eu me cobro demasiadamente daquele outro lado. Isso me machuca, me faz sentir que eu não sou capaz, me faz sentir que eu não vou conseguir realizar, e faz sentirmos que não somos dignos daquilo, que nunca vai chegar, que nunca vai dar certo, porque a gente está vivendo no excesso. O exercício de agora que eu quero que você faça é perceba se tem alguma área da vida que
que você está exigindo o excesso daquilo, seja de si mesmo ou seja de outra pessoa. Tem alguma área específica que você podia caminhar, que você poderia realizar, que você poderia alcançar, que poderia ser feita, que podia ser estruturada e você está cobrando o excesso disso? Tem alguma área da sua vida que, para não ter exatamente o oposto, a falta, você não está exageradamente esperando que algo aconteça ou se cobrando realizar coisas num tempo que é impossível de se realizar? Às vezes você quer realizar muitas coisas, alcançar muitas coisas na sua vida e nem deu tempo disso ser construído e você já está se cobrando que aquilo não foi feito. Esse é um excesso de cobrança no tempo para as coisas acontecerem também, né? Eu trabalhei recentemente com uma cliente de coaching que ela não dava um passo porque ela estava buscando excesso de segurança. Ela precisa ter tudo muito bem feito, tudo muito bem estruturado, tudo muito bem encaminhado para poder dar um passo. Resultado, ela não dá passo nenhum, só gera frustração e cada vez mais medo, porque o passo vai ficando cada vez mais difícil de alcançar. Eu estava trabalhando com outro cliente também, em sessão de coaching, um baita de um cara, um profissional excelente para conquistar as coisas que ele quer conquistar, tem muito sucesso no que ele faz, só que para ele nada está realizado. Passa um mês e ele fala, não saí do lugar, porque ele só olha o que falta, o passo grande, a meta grande, aquilo que ele quer alcançar, ainda não chegou. Logo, se não chegou, não vale nada, é a mesma coisa que nada. Então, ou alcança tudo, ou não tem nada. E esquece de olhar o quanto ele caminhou ao longo desse processo. Então se observa, duas dicas bem importantes aqui para você. Se observa para ver se você está em algum excesso na sua vida. Para pensar agora se você está cobrando de alguém esse excesso. Lembra que não é nem um extremo nem outro. Os extremos são autossabotagem. O excesso e a falta são pura autossabotagem. O nosso melhor caminho é o caminho do meio. Como é que eu vou caminhar? Como é que eu vou seguir? Como é que eu vou desenvolver? Às vezes a coisa ainda não aconteceu, mas a gente, no lugar de olhar ou feito ou não tem nada feito, como uma barrinha de download. A barrinha está sendo completada, ela está caminhando. Ainda falta para chegar lá e eu vou continuar com toda a energia, sim, mas olha quanto eu já caminhei. Isso é importantíssimo. E segundo, presta atenção também, porque geralmente quando a gente está no excesso ou está cobrando um excesso de alguém, o excesso do externo, o excesso a nossa volta, a gente cobra isso e às vezes vira justiceiro, põe a capa do Batman, da Mulher Maravilha para resolver, para fazer, viramos os justiceiros em busca daquilo que a gente quer em excesso. Normalmente, o que a gente está buscando nesse excesso externo é o que a gente precisa dar para a gente mesmo. Então, se você está em algum extremo, presta atenção, porque você está cobrando algo às vezes do externo e é exatamente o que você precisa dar, você precisa entregar para você mesmo. Seja mais segurança, seja mais reconhecimento, seja mais respeito, seja mais amor, doar em excesso. E às vezes é o que você está precisando, é dar mais amor, olhar com mais cuidado, se respeitar ainda mais. E às vezes a gente busca, como um justiceiro imparável no externo, aquilo que a gente realmente está precisando é dar para a gente mesmo e não cobrar dos outros. Presta atenção nisso, faz esse exercício, eu tenho certeza que vai te ajudar muito a diminuir esses sabotadores na sua cabeça.